Atos capítulo 2. Hoje eu não vou seguir, irmãos, na série de mensagens. A gente vai dar uma pausa hoje, pela ocasião do aniversário da igreja. A gente vai continuar no próximo domingo com a nossa série de mensagens Eu Sou, no Evangelho de João. Mas hoje a gente vai trabalhar um texto específico aqui, que é em Atos capítulo 2. Lembrei agora também da outra irmã, Solange, que está participando, está doente. Então, tem irmãos viajando, doentes. Inclusive, não foram ontem também por causa disso. Inclusive, motivo de oração. Orem aí por esses irmãos que estão enfermos em nossa igreja. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47. A gente vai expor esse texto aqui nessa manhã. Estou abrindo aqui com os irmãos também. Mas antes disso, a gente vai orar ao Senhor. E a gente vai ler esse texto daqui a pouco também. Eu vou orar, depois a gente vai fazer uma introdução aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos. A gente orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de termos sido alcançados pela Tua graça. Isso não foi fruto do nosso mérito, não foi obra da nossa força, do nosso esforço. Isso é graça, Senhor, e é por isso que a graça ela é tão bela, é por isso que a graça é tão impactante, porque ela nos lembra que nós não fizemos absolutamente nada para sermos alcançados pelo Teu amor e pela Tua transformação em nossas vidas. Isso nos constrange, Senhor, porque sabemos que não fosse o Senhor indo em nossa direção, nós nunca enxergaríamos a Ti, nem nunca, mais especialmente, nos voltaríamos ao Senhor de coração íntegro, de coração devotado. Mas a Tua graça nos alcançou, Senhor, e nós te agradecemos por esse privilégio. Oro por aqueles que porventura estão hoje aqui e não foram alcançados por essa graça. Que seja um dia de encontro com essa graça irresistível, mas especialmente com esse Deus que se relaciona conosco, que se revela a nós, que nos chama pelo nome. E que não apenas aqueles que não te conhecem, Pai, sejam impactados, mas aqueles também que já te conhecem, mas que precisam prosseguir em te conhecer. Que todos nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua palavra. Pai, é o que nós oramos, que o banquete da graça nos alimente mais uma vez nessa manhã, não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que nós precisamos. E que o meditar, Senhor, da minha boca seja agradável ao Senhor, rocha minha e redentor meu. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje a gente vai dar uma pausa na série de mensagens, porque celebrando 3 anos de aniversário da nossa igreja, o Senhor colocou algo em meu coração. Inclusive, a gente teve o privilégio de estar no retiro de pastores da Nova Vida no Rio na semana retrasada. Domingo eu não preguei aqui, então eu não pude compartilhar com vocês. Preguei lá nos Aflitos. Mas foi um tempo muito especial, né, onde a gente foi fortalecido pelo Senhor em oração, na palavra de Deus, onde a gente viu também o testemunho de um novo ciclo, creio eu, da Nova Vida no Brasil. A Nova Vida tem mais de 60 anos aqui. Os 30 primeiros anos foram os anos onde o bispo Roberto Macalister foi conhecido pelo seu ministério, lá no Rio de Janeiro especialmente, e a Nova Vida nasceu. Mas assim que ele morre, na década de 90, o bispo Walter assume e a Nova Vida passa por uma transição muito forte. É quando uma igreja pentecostal encontra a teologia reformada. Vocês conhecem essa história, não vou me alongar. E isso gerou uma mudança muito grande na igreja. E eu posso dizer, diante do que eu ouvi lá no retiro, é que nós cremos que a gente, nos últimos 30 anos, passou por essa redefinição de identidade. E a gente acredita que a partir de agora é o grande momento onde a gente vai seguir nessa nova identidade firmada, né? Nós vimos uma nova geração de pastores sendo formada e foi um tempo muito especial, né? A gente ora para que não seja... E não é sobre uma denominação que a gente está falando, não. A gente está falando sobre uma oportunidade do reino avançar também por meio dessa parte do corpo de Cristo. E eu fui muito ministrado sobre a igreja de Jesus, sobre o povo que se chama pelo seu nome, esse povo que não é definido por denominações, mas é definido por uma confissão, que é a confissão de fé no Senhor Jesus, morto e ressurreto ao terceiro dia.
E o Senhor colocou em meu coração essa palavra aqui nessa manhã, que eu espero que possa edificar a sua vida. Tanto que faz parte dessa igreja já do Senhor Jesus, seja aqui nessa comunidade local ou outra, mas que edifique a sua vida também, que de repente está conhecendo a esse Cristo agora. Porque é impossível conhecer a Cristo, amar a Cristo, de verdade, de maneira profunda, de maneira intencional, sem amarmos a sua igreja, a sua noiva. Você que é casado, se alguém dissesse para você, eu amo, eu gosto muito de você, você é um cara muito legal, ou você é uma mulher muito legal, mas eu odeio seu marido, eu odeio a sua esposa. Isso faria sentido para você? Provavelmente você teria muita raiva daquela pessoa, né? Como é que pessoas podem amar a Cristo e não amar a sua igreja? É assim que nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus, e eu espero que nessa manhã nós sejamos encorajados a amar a noiva por meio dessa pregação. Amém, irmãos? Vamos lá, antes da gente ler o texto, né, eu nasci na igreja, né, não literalmente, eu nasci no hospital, antes de vocês fazerem a piada, mas nasci na igreja no sentido de, assim que eu saí do hospital, pouco tempo depois eu estava já em uma igreja local, né, minha família trouxe essa herança para mim, e eu cresci, portanto, na igreja, cresci vivendo isso que a gente vive aqui, né? Claro que em outro momento, em outro local, em outro contexto. E há 5 anos atrás fui ordenado ao ministério pastoral e a gente acaba vivendo novas experiências, né? Novos contextos com esse passo. E há 3 anos, como falamos, a gente está vivendo esse trabalho, né? Que hoje talvez a palavra não seja mais plantação de igreja, né? Nós já passamos dessa fase de plantação, nós já estamos num momento de consolidação de um trabalho aqui e avançando nesse trabalho pela graça de Deus. E diante dessa história, que é minha, que é sua também, me fiz uma pergunta essas últimas semanas, né, que foi: quem somos hoje enquanto igreja? Né? Não apenas igreja local aqui, olhando também de uma maneira mais abrangente, quem somos hoje enquanto igreja? No Recife, no Brasil, no mundo. O que queremos ser também enquanto igreja? E eu queria confessar para vocês aqui, em primeiro lugar, irmãos, que algo muito pessoal. Eu tenho andado em crise com esse termo, que tem sido, que nos define e continua nos definindo. Eu não estou falando isso para desconstruí-lo, mas eu tenho trazido aqui uma inquietação, que é o termo evangélico em nossos dias. E eu vou explicar isso para vocês, porque hoje nós usamos esse termo para definir todas as igrejas, inclusive aquelas que usam de barganha com Deus através do dinheiro, aquelas que impõem, né, todo tipo de fardo às pessoas que não encontram nenhuma base bíblica. Eu poderia citar nomes, mas eu não vou citar nomes não, mas você consegue lembrar, né? Já citei nomes aqui, mas hoje eu vou só exemplificar algumas coisas. Será que nós fazemos parte exatamente desse tipo de igreja onde pessoas vão ali, e não apenas as pessoas, mas a liderança promove experiências e uma cultura de igreja onde as pessoas vão para buscar de Deus e muito mais, às vezes, exigir de Deus, decretar de Deus, na expectativa de que Ele faça algo porque eu fiz algo antes? Será que nós fazemos parte da igreja que hoje é representada para muitos naquilo que é conhecido como a bancada evangélica no Congresso Nacional? Eu penso que não, irmãos. Eu penso que a gente está falando de uma outra proposta de ser igreja. Eu penso que são maneiras, confissões de fé e ênfases tão distintas do reino que essas experiências que a gente está falando aqui, elas poderiam ser consideradas em muitos sentidos um outro evangelho. E é por isso que nós sempre lembramos que, à luz da Escritura, um dos grandes chamados que nós temos enquanto igreja é entender que falsos mestres existiram no 1º século, no 2º século, no 3º século e, por consequência, existem no 21º século. E nós precisamos discernir isso. E quando a gente discerne isso, a gente volta à pergunta de entender o que nós somos enquanto igreja, o que nós queremos ser enquanto igreja. Porque todas essas ideias e experiências que eu citei aqui, né, e que hoje está se
tá se mutando, né? E não é apenas sobre dinheiro que tem se propagado, mas não, você aqui não vai ganhar dinheiro, mas aqui você vai ganhar todas as respostas afetivas, emocionais. Aqui você vai realmente receber tudo aquilo que você quer. Ou seja, não é mais sobre o dinheiro apenas, mas é sobre aquela experiência de massagem do ego. Aqui você vai ouvir aquilo que você precisa. Então, quando a gente olha para esse contexto, irmãos, de igreja, a gente olha para a palavra de Deus e diz: não é por aí, não é isso que a gente vê na palavra de Deus, não é isso que a gente encontra de perfil e de padrão para que uma comunidade de fé busque viver e ser enquanto igreja. Enquanto eu tentava refletir, né, essa palavra aqui, entender o que Deus trazia ao meu coração, veio em primeiro lugar, obviamente, esse texto que com certeza você já ouviu e leu algumas vezes em Atos capítulo 2, que é o texto que, na verdade, irmãos, ele é a primeira descrição, o primeiro relato do que a igreja se apresentou pós a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, nos primeiros versículos, ali a gente vê o relato, ou seja, é o marco inicial da igreja. E logo em seguida, a gente vê, pouco mais à frente, no versículo 42, Deus usando ali o seu servo Lucas, o Espírito Santo, para descrever marcas indispensáveis, marcas que foram forjadas na igreja ali do primeiro século e que, por consequência, servem para nós hoje avaliarmos e dizermos: será que nós temos sido essa igreja? Será que esse padrão também tem sido buscado e orado por nós? E tudo isso que a gente vai falar aqui, irmãos, não é para ressignificar nossas bases de confissão de fé como a igreja de linha protestante, notadamente reformada, não. Na verdade, é apenas para reforçar aquilo que nós não podemos deixar de observar na nossa confissão de fé. E uma palavra, irmãos, que eu queria usar didaticamente aqui para nós, inclusive nomearmos o tema da nossa mensagem, é uma palavra que ajuda a gente a entender algo que relaciona vários desses pontos em Atos no capítulo 2, que seria justamente uma igreja clássica. E aí você diz assim: pastor, isso é muito azoio na sua cabeça, né? Eu vou explicar para vocês por que não é. Esqueça a clássica do ponto de vista pedagógico aqui. Esqueça agora. Eu estou falando aqui clássico no sentido do que significa essa palavra. O que significa ser clássico? Ou algo clássico? É algo que foi. Não é algo velho. Você precisa de construir isso na sua cabeça. Não é algo necessariamente velho, mas é algo que foi testado e aprovado pelo tempo. E que, portanto, passou a ser reconhecido pela sua qualidade nas mais diversas áreas. Por isso que a gente usa esse termo clássico. Esse filme é um clássico. Por quê? Porque ele foi testado e aprovado pelo tempo. Não foi apenas a DJ que disse: legal esse filme. Não, foram várias gerações. Não foi apenas Ricardo, essa música é legal. Não, foram várias gerações dizendo, né? Porque, basicamente, por que a Anitta não é um clássico e nunca vai ser? Porque só quem vai dizer que ela é boa é a geração da gente. Daqui a 10 anos ela vai ser esquecida, ou no máximo vai ser reconhecida pelo seu caráter de empreendedorismo, mas não pela sua música. Não vai marcar. Gerações daqui a 50 anos não vão ouvir a Anitta, como ouvem Bach, a Beethoven, a Camille Saint-Saëns. Não vão. E isso é o que marca e distingue algo que é clássico. É algo que vai perdurar pela história. E não é pelo esforço daquela pessoa. É porque simplesmente aquilo é bom. É porque aquilo é apreciado. E é nesse sentido, irmãos, que a igreja é uma comunidade clássica. Porque ela foi testada e aprovada pelo tempo. Ela resistiu aos tempos mais difíceis, inclusive às perseguições, e persiste viva até hoje. Entenderam o que eu quero dizer agora? E se somos um povo clássico por natureza, vem a pergunta, irmãos: por que muitos são tentados intensamente a redefinir a igreja por meio de constantes e interruptas novidades? Quando nós, olhando para a palavra de Deus, o nosso maior chamado não é reinventar coisas,
mas resgatar e viver com fidelidade aquilo que o Senhor Jesus e os seus apóstolos nos legaram. Então eu queria dizer isso aqui para nós, antes de a gente ler o capítulo 2 de Atos. O nosso chamado não é reinventar a igreja. O nosso chamado é ser e viver aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás e nos legou como um padrão, como um propósito. E aí eu me pergunto, irmãos, a partir de que momento, ou quais foram as chaves que foram viradas para nós acharmos normal que os nossos cultos, por exemplo, fossem transformados em um show, literalmente, onde os jogos de luzes, os gelos secos, o foco em alto desempenho organizacional fosse um padrão para definir e uma igreja ser valorizada. Quando é que isso mudou, irmãos? O que é que aconteceu conosco? Em que nós passamos a achar normal que pastores fossem vistos muito mais como coaches ou influencers do que mestres na palavra de Deus. O que é que aconteceu conosco? E isso é visto, irmãos, começa a ser visto de maneira sutis, mas que pouco a pouco vão sendo transformados. Deixa eu dar um exemplo para vocês, que é uma coisa que sempre nos perguntam. Por que eu uso roupa de padre? Primeiro, não é roupa de padre, é uma roupa de um pastor presbiteriano. Mas se você... Foi criado no século XIX. Mas se você para ver, durante toda a história, ou boa parte da história da igreja, os ministros do evangelho usavam batinas, togas ou colarinhos clericais. Por quê? Porque isso representava o ofício de ensino deles. E aí, quando a gente começa a ver... A primeira mudança foi na época de Moody, o grande evangelista. Um dos diáconos da sua igreja foi um dos grandes executivos da Quaker, aquela empresa lá dos Estados Unidos. E ele, influenciado por esse diácono, ele decidiu substituir a roupas que se usavam naquela época por terno e gravata. Por quê? Eles queriam passar uma imagem mais executiva. E aí... a roupa começou a modelar até a visão do ministro. Ele passou a ser visto talvez muito mais como um bom gestor ou um advogado, porque eram advogados que usavam terno e gravata, ou seja, um homem que gere ou um homem que tem um bom argumento apenas, ao invés do que um homem que ministra a palavra de Deus, que é isso que o colarinho representa. Eu sou um escravo, é o colar da palavra, que é branco, é pura. E aí hoje a gente vê as roupas associadas muito aos influencers. Pastores hoje são influencers, né? O pastor, ele muitas vezes é avaliado pela sua capacidade de influência nas redes sociais. Isso também foi um dos erros da nossa época. A capacidade de ensino, de cuidado, de pastoreio é o que é o chamado do ministro do evangelho. E em nenhum lugar da Bíblia, irmãos, a igreja... Se você parar para ler todos os livros, em nenhum lugar da Bíblia a igreja é condenada por não estar aderindo aos modismos da sua época. Mas em várias passagens a igreja é alertada e exortada a ser fiel àquilo que recebeu dos seus antepassados. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Sobre a ceia do Senhor. A gente vai ministrar a ceia hoje aqui. E o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando sobre a ceia, ele começa e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Ele faz questão de dizer assim: olha, eu não estou inventando nada. A ceia não é invenção minha enquanto apóstolo. Eu estou apenas entregando a vocês aquilo que eu recebi. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Paulo está ensinando a igreja de Filipos e ele diz: olha, irmãos, deixa eu dizer algo para vocês, talvez vocês não entendam isso. Mas escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim. E é segurança para vocês. Meu chamado não é ficar inventando novidade. Meu chamado é abrir esse livro aqui, contextualizá-lo, expô-lo e aplicá-lo, para que vocês entendam os conselhos de Deus, a vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que é a base do nosso projeto de formação de liderança. Qual era o chamado que Paulo tinha? Era o que ele diz aí: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. São apenas alguns versículos. Se eu fosse ler todos, a gente não sairia daqui.
mas que mostram, irmãos, que a nossa missão não é reinventar a roda, não. Quem criou a roda foi Deus. Essa roda, chamada igreja, é Ele quem sustenta. O nosso chamado é fazer parte disso que Ele está fazendo. Ele já está fazendo essa roda girar. A igreja não depende de mim e de você para ser igreja. Ele a constituiu. Ele a comprou com o seu sangue. Ninguém aqui é indispensável para a obra de Deus. Mas Ele nos dá o privilégio de sermos instrumentos dele nesse processo. Mas como fazer parte disso com Ele, irmãos? Quais seriam marcas que nós não podemos deixar de observar? E é isso que o texto que nós vamos ler nos mostra. Abra comigo e leia comigo a partir do versículo 42. É um texto curto, 5 versículos, mas que cada versículo traz lições, padrões, exemplo do que Deus espera para a igreja. Uma igreja marcada pela presença do Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, essa passagem ela é encontrada e é incluída propositalmente depois da descida do Espírito Santo. Lucas relata a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a nova era, um novo marco para a história do mundo. A partir de agora, os últimos tempos se inauguraram, porque quando a Bíblia diz nos últimos tempos, é exatamente o marco inicial, é a descida do Espírito Santo. É a morte, ressurreição e a ascensão de Cristo, que é culminada com a descida do Espírito Santo. Então, a partir dali, uma nova era se instaurou no mundo. Os últimos tempos, como a Bíblia usa. E logo depois que esse Espírito é derramado, a igreja é apresentada. A igreja nasceu. E a igreja estava vivendo dessa forma. E essas marcas são como um farol, capaz de nos guiar como uma comunidade divina, sobrenatural, não por nós, mas pela obra de Deus em nós, em uma época de tanta confusão sobre a natureza da igreja. E a primeira marca, irmãos, claramente que nós vemos aqui, é que é um povo que perseverava, como diz aqui de uma maneira muito clara, na doutrina dos apóstolos. Quando muitos perguntam para nós, para você, qual é a sua religião? Talvez alguns digam, não, eu sou cristão protestante, eu sou crente, eu sou cristão evangélico, eu sou cristão reformado, sei lá qual é o nome que você vai dar, né? Cada um usa aí uma maneira ou sou simplesmente cristão, enfim. Mas algo que chama a atenção, irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, é que antes de sermos protestantes, antes de sermos reformados, nós somos cristãos apostólicos. Como assim? A gente acredita em apóstolos em nossos dias? Não, não é isso. Não acreditamos em apóstolos em nossos dias. E aí isso é outra conversa, mas já trago essa informação. Mas nós acreditamos, irmãos, que a igreja é apostólica porque ela tem uma herança direta e indissociável da doutrina dos apóstolos. Vou mais longe para escandalizar logo, somos católicos, mas não romanos. Católicos porque somos igreja universalmente falando. Nós, se entendermos igreja apenas como isso aqui, nós estamos sendo reducionistas. Nós somos católicos porque o significado de católico é universal. Cremos numa igreja universal que está espalhada pelo mundo e que é unida pela confissão de fé genuína no Senhor Jesus. Então, somos católicos e apostólicos antes de sermos protestantes e reformados. E isso é muito importante, irmãos, porque o que a gente quer dizer aqui, quando falamos de apostólicos, é de uma igreja cujo fundamento central está naquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram, que já reverberaram o próprio ensino de Cristo. E é por isso que no capítulo 2, Lucas faz questão de registrar que essa igreja perseverava na doutrina
doutrina dos apóstolos. A pergunta é o que é que seria essa doutrina dos apóstolos? Eu posso resumir isso de duas maneiras aqui. Vou tentar, por conta do meu tempo, né? Porque daria um sermão só sobre isso. Mas eu vou resumir isso de duas maneiras. Uma das maneiras que a gente pode entender isso é remontando ao próprio credo apostólico. Alguns irmãos não entendem porque nós recitamos e afirmamos o credo apostólico em nossa igreja, porque acham que isso é coisa de católico romano. Mais um engano. O credo apostólico remonta ao segundo século, ou seja, justamente quando a igreja estava nascendo, e veio como resposta a: o que é a igreja? Quem define o que a igreja crê? Quais são os fundamentos centrais da confissão de uma igreja cristã? E aí veio o credo apostólico. Creio em Deus Pai. Tem aí, irmãos, bota o texto aí, por favor. A gente não recitou hoje, mas a gente recita ao final juntos aqui. Essa não é uma herança romana, essa é uma herança do time apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Então ele já falou de Deus Pai, apresenta a primeira pessoa da Trindade, fala como esse ser todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo pelo seu poder e apresenta o Deus Filho, seu único Filho, mas não apenas Filho, ele é o nosso Senhor. E aí entra na missão de Cristo. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Pode passar. Não permaneceu virgem, por isso a vírgula aí, ela foi virgem enquanto Jesus nasceu, mas depois ela teve filhos. É o que nós cremos, nos distingue dos romanos. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Um relato histórico, isso aconteceu. Foi crucificado, foi morto, foi sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. E está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ele há de voltar um dia. E ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E aí vem a afirmação da igreja. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A Trindade é revelada desde o credo apostólico, desde os primeiros séculos. Creio na Santa Igreja de Cristo. Poderíamos usar o termo histórico, na Santa Igreja Católica, mas como muitos não entendem, a gente adaptou aí para deixar claro. Mas, historicamente, é na Santa Igreja Católica, não romana, mas católica universal, de Cristo Jesus. Cremos na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a igreja vivendo como igreja. Cremos nisso. Cremos na remissão dos pecados. Cremos na ressurreição do corpo, que um dia viveremos. E cremos na vida eterna. E amém por isso. Poderíamos tentar resumir a doutrina apostólica à luz do credo. Mas uma outra maneira é resumir a doutrina apostólica ao evangelho do Senhor Jesus. Porque toda a mensagem da Bíblia, todo o conselho de Deus, cumpre o propósito de apontar para Cristo e para a sua obra de redenção. E isso é o evangelho. Que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer por pecadores. É o que Paulo nos ensina. Então, crer e perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos, é não abrir mão desses elementos centrais aqui. Não dá para ser igreja, não tem como, abrindo mão desses elementos. Tire a Trindade, não é igreja ali de Jesus. É outra coisa. É seita, é outro nome. Não tem como ser igreja sem acreditar na Trindade. Tire o sacrifício vicário de Cristo. Tire a remissão dos pecados. Tire a obra dos... Então, tudo que nós lemos ali, ou seja, tire o evangelho, no final das contas, a crença de que, de fato, no mundo de más notícias, Deus enviou a boa notícia de redenção por Cristo, e ali não há igreja. Ali não há, de fato, uma perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, isso é o que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos nos apegar a essas verdades, porque, apesar disso ser muito óbvio para alguns, tem muitas pessoas que nunca pararam para aprender sobre como é que Deus é criador do mundo. E ouviram sobre evolucionismo a vida toda, mas nunca pararam para entender um Deus criador e como isso pode ser crido de fato, dentro de uma fé racional. Há muitos que já ouviram e já participaram de culto de cura, de noite de milagre, congresso profético, mas não sabem explicar ou nunca estudaram sobre a dupla natureza de Cristo.
Um Deus é homem. E essas doutrinas básicas estão lá no credo, estão na Bíblia e são indispensáveis para a gente ser uma igreja sólida, para a gente ser uma igreja com raízes, para a gente ser uma igreja que quando vier a perseguição, porque vai vir, a gente não seja levado, irmãos. A gente não seja aqueles primeiros que vão ser tidos como apóstatas da fé, aqueles que renegaram a Cristo. Porque nós temos fundamento, porque nós estamos ancorados, entendemos a Trindade, não no sentido racional da coisa, porque é difícil entender a Trindade, mas nós fomos apresentados que, de fato, nós servimos a um Deus trino. E é a partir desse conceito de um Deus trino que nós entendemos a igreja. Porque é a partir da percepção de que existe um Deus relacional entre si mesmo que nós entendemos que nós nos relacionamos uns com os outros. É por isso que o islamismo nunca vai entender comunhão como a fé cristã, porque ela não é triuno, mas o nosso Deus é triuno. E ele nos ensina a nos relacionarmos em amor e em serviço. Mas para isso a gente precisa entender a doutrina da Trindade. Então, meus irmãos, uma igreja clássica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos. E como é que isso é feito na prática? Primeiro você, é uma responsabilidade pessoal sua. Não traga essa responsabilidade para a igreja, em primeiro lugar, se você não está estudando. Isso é um critério de maturidade espiritual. A gente sempre terceiriza a culpa. Mas a primeira coisa que a Bíblia sempre nos diz é: e eu? E a minha responsabilidade diante do Senhor? Então, você lê a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não tem nem como começar a falar sobre perseverar na doutrina dos apóstolos. Por quê? O resumo da doutrina dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento é aqui. Então, a primeira coisa é ler a Bíblia. E aí, falando enquanto igreja, irmãos, uma das maneiras que a gente faz isso é pregando expositivamente a palavra de Deus. Não é pregando o que a gente pensa. Não é pregando o que a gente acha bom. É abrindo o texto e vamos ler do 42 ao 47. Vamos entender o que é que o texto está falando. Porque os apóstolos revelaram a sua doutrina aqui. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Não é vamos ler um texto só para dizer que a gente lê alguma coisa da Bíblia e começar a falar o que a gente quiser. Isso é o melhor caminho para não perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender que não tem como ser igreja sem perseverar na doutrina dos apóstolos. Essa é a primeira coisa. Vamos seguir em frente. Perseveravam na comunhão. Irmãos, viver em comunhão não é apenas sobre uma necessidade social ou emocional. Tem gente que diz assim: não, eu não preciso de igreja porque eu sou bem emocionalmente. Nem psicólogo eu preciso, olha como eu sou bom. Né? Nem aconselhamento pastoral, nunca fui. Eu sou muito autossuficiente, sou muito bom, eu sou muito capaz. Né? Eu sou tranquilo, estou bem. Irmãos, a comunhão não é sobre uma necessidade social ou emocional, é uma necessidade espiritual. Numa guerra, o soldado ele pode tomar a decisão de sair da sua tropa e batalhar só. E você pode dizer: poxa, ele é corajoso. Olha que coragem. Não, ele é covarde, porque ele está deixando de ajudar os seus colegas. É mais ou menos assim com a igreja. Porque alguns dizem: não preciso da igreja. Eu não preciso, eu sei me virar só, eu tenho minha vida com Deus. E você não percebe que você está sendo covarde. Porque se você é tão bom assim, tem gente na igreja precisando de você. Tem gente na igreja precisando da sua maturidade espiritual, emocional, relacional. Está entendendo onde eu quero chegar? Se você é tão bom assim, venha servir a igreja. Venha se doar. Venha se desgastar por pessoas que estão quebradas. É isso que a comunhão precisa gerar em nossa mente. Não é sobre eu não preciso, mas é sobre como Deus quer me usar. Porque ninguém vive só, irmãos. E a verdade é que esse discurso de que eu estou bem, na verdade, ele também não é verdade. Ele também não se sustenta. Porque não existe cavaleiro só. Nem Jesus andou sozinho. Nem Jesus fez a sua obra sozinho. No seu momento de angústia, ele procurou seus amigos e discípulos em oração e disse: vocês podem orar comigo? Não teve muito sucesso, não. Mas ele pediu ajuda. Então, meus irmãos, perseverar na comunhão é entender que para ser uma igreja
clássica, uma igreja que persevera no tempo e na história, nós precisamos viver em comunidade. É ser uma família espiritual, literalmente. Foi o que falamos ontem no dia de comunhão. A família biológica ninguém escolhe, não é verdade? E graças a Deus, muitos têm o privilégio de ter uma boa família, outros não têm. Mas igreja, nós escolhemos como, quem, qual local, não no sentido macro, né? Macro é a igreja que o próprio Jesus escolheu, né? Ele que elegeu. Mas nós escolhemos no sentido onde é que eu vou servir localmente. E você faz uma escolha e você decide. Intencionalmente eu vou me doar e vou me desgastar em prol dessas pessoas. E você diz, eu estou aqui. Não importa o que aconteça, fomos unidos por Cristo. Conte comigo. E essa é uma das marcas da igreja. Perseverar na comunhão. E o texto continua, perseverar no partir do pão. Isso aqui não é o lanchinho não, viu? Isso aqui é a ceia do Senhor. Os irmãos já ficaram empolgados. Um partir do pão, chegou a parte boa dessa igreja, né? Pode ter lanchinho também, gente, mas esse termo aí é para a ceia do Senhor que ele usa. O partir do pão, no primeiro século, era usado para a festa ágape, a festa do amor, que celebrava-se a ceia do Senhor enquanto igreja. E, na verdade, se a gente for ampliar isso aqui, eu queria ampliar no sentido do nosso terceiro ponto, a gente lembrar que uma das marcas de uma igreja clássica é uma igreja que persevera nos sacramentos. E quais são os nossos sacramentos? Me ajudem, por favor. Batismo e Santa Ceia, são 2. Nós perseveramos nos sacramentos. Nós entendemos que a ceia não é algo banal, é algo central na vida da igreja. Do mesmo modo, o batismo também o é. E isso precisa ser dito em nossos dias, irmãos, numa era onde as pessoas e igrejas, que não são igrejas, mas se dizem igrejas, estão batizando cachorros. Eu recebi uma foto semana passada, um amigo meu que mora nos Estados Unidos veio para cá, a gente foi para a festa do filho dele, e eu pedi a ele, por favor, me mostra a foto. Porque eu acredito em você, mas eu quero... Aí ele me mandou. Blessing the dogs. Batismo de qualquer um, em qualquer culto. Chega, não, hoje é dia de batismo, vem cá ser batizado. Eu espero que não tenha sido o seu caso de batismo, porque talvez tenha alguns assim. Mas, irmãos, o batismo, como é que a igreja histórica, clássica fazia? Eram meses de preparação. Os catecúmenos, como eram nomeados, ou seja, eram catequizados. Essa palavra decorre da Bíblia, é a ideia de instrução. Eles passavam meses sendo formados, especialmente na oração do Pai Nosso, nos 10 mandamentos e no credo apostólico. Era o tripé de formação para alguém se batizar. E hoje tem igreja que chega no culto, batiza, não, vem cá, creio em Jesus, amém, batiza. Irmãos, isso é uma aberração. Isso é um desrespeito à fé cristã. Porque você não sabe nem se de fato a pessoa está professando aquela fé de maneira genuína. Não que a gente possa julgar plenamente, mas a gente passa por um teste do tempo e por um teste de confissão de fé para que pessoas sejam batizadas. Elas precisam ser instruídas. Elas precisam entender minimamente o que é que elas estão professando para serem batizadas. Pelo menos assim cremos, já que somos credo-batistas, não batizamos crianças. Segundo e terceiro coisa, irmãos, tem igreja que está abolindo ceia em nossos dias. Qual é o argumento? A ceia exclui. Porque tem gente aqui hoje que não é batizado e que não vai participar da ceia. Mas a gente trata com carinho, você é bem-vindo aqui no nosso meio, mas você vai precisar se batizar, de fato, genuinamente se converter, se o Senhor assim agir na sua vida, para participar da ceia. Mas as igrejas estão abolindo a ceia porque estão dizendo que as pessoas vão se sentir excluídas. Veja que mundo a gente está vivendo. Veja que tipo de igreja a gente está formando. Ou ceias onde se serve com Coca-Cola e Doritos. Ou online que você clica no pãozinho na tela para cear. Eu não estou inventando, são todas realidades dos nossos dias. E aí daí você entende por que eu estou falando sobre igreja aqui hoje. Porque a gente precisa falar sobre igreja. Batismo e ceia são sacramentos, irmãos. É algo muito sério, algo com repercussão no mundo espiritual e na nossa vida. Por isso nós ministramos a ceia do Senhor de uma maneira muito séria, em espírito de contrição, alegria,
e autoavaliação. E é assim que uma igreja persevera pelos tempos. Essas igrejas que estão fazendo isso com os sacramentos não vão durar 5, 10 anos. Não tem como durar uma igreja como essa. Vai virar outra coisa, pode até virar outra organização, dar outro nome, que é o que normalmente acontece com essas organizações. Elas vão se transformando e daqui a pouco viram outra coisa que não é igreja. Quarto lugar, irmãos. Persevera nas orações. Versículo 42 ainda. Ainda estou no 42. Persevera nas orações. Irmãos, a oração é o motor da alma humana. A gente não tem como viver uma vida cristã sem orar. Orai sem cessar, a palavra de Deus diz. E a igreja, lá do primeiro século, orava. Quando Pedro foi preso, eles não foram fazer um protesto em primeiro lugar. E eu não estou criticando as manifestações políticas. Acho que elas são necessárias. E nós deveríamos fazê-las também, já que estamos numa democracia. O que eu estou trazendo aqui é a primeira ação da igreja sempre é oração. E aí depois vem manifestação política, depois vem medidas jurídicas, aí depois vem qualquer outra coisa, mas sempre é, em primeiro lugar, é oração. E aí eu não estou falando só sobre política, eu estou falando sobre qualquer coisa na nossa vida. Adoeceu, ora. Está em dúvida, pode conversar com pessoas, pode marcar um aconselhamento pastoral, mas ora. A igreja é movida pela oração. E essa é uma marca de uma igreja que persevera no tempo, de uma igreja clássica, uma igreja que ora. Ontem o brinquedo não chegou lá no dia de comunhão, não responderam a gente, sumiram. Aí quando as crianças foram abordar a Tati para perguntar, aí Tati, olha, explicou, ele infelizmente sumiu e tal. E aí Malu disse assim, tive uma ideia, vamos orar. Mas ela não foi muito apoiada, não. Os meninos estão precisando ainda, inclusive ela também, né, ser batizado ainda, né? Mas eles não deram muita bola para ela, não. E aí não oraram, não. Mas vamos orar para o brinquedo chegar. Mas esse é o nosso espírito, irmãos. A gente se vê diante das impossibilidades, mesmo que pequenas, mesmo que ali parece que inúteis ou muito irrelevantes aos olhos humanos, mas vamos orar. Vamos orar diante de Deus, vamos colocar diante do Senhor. Não precisa ser a doença terminal, não precisa ser a infertilidade, não precisa ser a crise financeira para orar. Não, vamos orar por tudo, sempre colocar diante do Senhor, Ele é o nosso Pai. Orando como Ele nos ensina, temos um modelo de oração que é o Pai Nosso. Ele nos ensina por que não devemos orar, como também não devemos orar. Mas observando tudo isso, nos coloquemos em oração. Temos reuniões de oração semanalmente aqui na nossa igreja online, por uma questão de logística, muita criança pequena. Participe das nossas reuniões de oração. Os grupos de vida são reuniões onde a gente ora juntos. A gente ora em casa, nos nossos cultos domésticos, a gente ora uns com os outros. E a oração, irmãos, é uma marca que sem a igreja carregar dentro de si, ela vai se acabar. Essa é uma marca de uma igreja que persevera, uma igreja que ora. Amém, irmãos? Caminhando, vamos para o versículo 43. Agora, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Irmãos, uma igreja clássica é uma igreja que crê que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que a gente. É o mesmo Deus que o nosso. Uma igreja clássica é uma igreja que crê que o mesmo Deus de Moisés e Josué, que abriu o Mar Vermelho, que derrubou uma cidade com música, é o mesmo Deus que a gente. É o mesmo Deus que o nosso. O mesmo Deus de Pedro, de João, de Paulo, que curou enfermos, que ressuscitou mortos, é o mesmo Deus que nós servimos. Amém? E o que é que significa? É que nós cremos na mística cristã. Nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Eu tenho um conhecido que ele me trouxe uma vez uma provocação que eu achei muito interessante. Ele disse, eu estou visitando algumas igrejas e eu vi que em alguns lugares as pessoas não oram mais por cura. O irmão está lá doente e a oração era mais ou menos assim, eu afofa a cama de fulaninho. Ou seja, deixa ele sentir menos dor, né? Mas não se orou por cura.
E eu fico olhando assim, eu digo, irmãos, como é que podemos viver a fé cristã sem acreditarmos e sem orarmos por cura? Deus pode não curar, e muitas vezes ele não cura. Aí é soberania de Deus. Mas olhando para a palavra de Deus, olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, nós oramos por cura. Pedimos, Senhor, cura essa pessoa no nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Não é decreto. Amém? Decreto que você está curado. Declaro que... Isso não é bíblico, irmãos. Quem cura é Deus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E faz sempre a tua vontade, Senhor. Os termos importam, porque revelam a nossa visão sobre Deus. Eu não declaro sobre Deus. Eu não decreto diante de Deus. Eu clamo a Deus. E é assim que nós lidamos com a mística cristã. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Está sofrendo, cura teu filho. Muda esse quadro, Senhor. Reverte essa história. E aqui nós oramos, irmãos, por enfermos. Nós oramos por enfermos. Nós oramos para que Deus mude e intervenha em situações. E isso é uma das marcas de uma igreja clássica. Uma igreja que persevera no tempo é aquela igreja que tem fé suficiente para orar a Deus e para aceitar as suas respostas. Seja o sim, dando glória a Deus, porque não é o homem, seja o não para dizer, seja feita, Senhor, a tua vontade. E aí o texto continua. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto. 34 diz antes, né? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que é que a gente vê aqui, irmãos? Uma igreja generosa e uma igreja que cuida. A igreja é um corpo. E se uma parte está doente, está machucada, está prejudicada, a gente olha com amor, com graça. E um amor generoso, ele é difícil de ser exercido. É preciso muita sabedoria da parte de Deus. Porque envolve saber quando dar e quando encorajar. Quando dizer, vem aqui do meu lado, eu te carrego no braço. E quando dizer, vá lá, eu te ajudo a caminhar comigo. O contexto dessa igreja, muitos historiadores da igreja dizem que houve um problema social que assolou essa igreja aí. Qual foi? Muitos se converteram em Pentecostes e disseram, a gente está maravilhado com a igreja e a gente quer viver igreja aqui. Não tem igreja lá, a gente conheceu a Jesus aqui. Mas eles eram pessoas das mais diversas regiões. Existem relatos históricos de que eles disseram, nós vamos deixar tudo que nós temos lá e vamos viver igreja aqui, porque nós conhecemos a igreja. Foi a marco inicial da igreja. E aí imagina o caos social que isso gerou. E aí, diante desse contexto, a igreja disse, olha, esses irmãos abandonaram tudo que eles tinham para estar aqui com a gente. Isso é interessante entender para a gente perceber que houve ali um contexto social muito específico que fez com que toda a igreja precisasse se mobilizar para que tudo fosse suportado naquele contexto. E isso é muito importante, irmãos, entendermos como exercer a generosidade, como exercer o cuidado, porque a impessoalidade nas relações é incompatível com ser igreja. Por isso que igreja, a gente tem que se ver mesmo assim. Ah, não tenho vergonha, mas é assim mesmo. Ficar muito escondido é um reforço da impessoalidade da igreja. Você tem que ver quem está do seu lado mesmo. Creio assim, pelo menos. Você tem que ver. Tem que entender quem está do seu lado. Se você quer uma igreja para entrar e sair, irmãos, não é aqui. Tem muitas que você vai encontrar isso. Você vai entrar, vai sair, vai passar um ano, ninguém vai lhe perceber. Ninguém vai conversar com você. Tem muitas. Que não é assim. Não é. A gente está aqui para ser igreja. Para olhar um para o outro. E entender que a gente está aqui para se cuidar e se ajudar na caminhada da fé. Amém, irmãos? E por fim, para terminar, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, irmãos, não temos como ignorar esse final desse texto. Uma igreja clássica,
que persevera no tempo. É uma igreja que se dedica à missão. E a missão é fazer discípulos de Jesus, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu percebo que, às vezes, tem pessoas que têm dificuldades de orar. E não, Senhor, queremos crescer, mas queremos crescer em qualidade. Amém. Essa é uma oração fundamental. Mas precisamos orar para crescermos em quantidade. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. E é assim que a igreja se persevera e se perpetua na história. Pessoas sendo acrescentadas, sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente não faz isso por métodos humanos, não temos metas. Tem igreja que tem metas. Não tem meta, gente. Nosso meio é pregar o evangelho. E quem Deus quiser trazer, amém. Quem Ele não quiser trazer, amém. Mas nós oramos para que pessoas sejam salvas e sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos por isso. Nós choramos pelos que estão aqui entre nós ou pelos familiares dos que estão aqui entre nós que ainda não professam a fé cristã. Nós oramos por essas pessoas. Essa é uma das orações centrais da igreja. Vamos orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão, pelo seu tio. Vamos orar para que ele conheça Jesus. Vamos orar por essas crianças, irmãos, porque o nosso maior e mais próximo campo missionário são elas aqui. Elas são o campo missionário mais destacado que nós temos aqui na nossa igreja. E é por isso que nós, enquanto igreja, nos dedicamos a elas. Temos um ministério infantil, encorajamos os pais. Porque elas, se Deus quiser, vão ser parte dessas que serão acrescentadas, sendo salvas entre nós. Amém? Então é isso, meus irmãos. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Precisamos perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Precisamos perseverar na busca pela manifestação do poder de Deus. Ele pode fazer isso, e isso faz parte da igreja. Precisamos perseverar na generosidade, no cuidado. Precisamos perseverar na missão, proclamando Cristo, batizando pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essas marcas, elas nos conectam diretamente, irmãos, com essa igreja, não apenas do primeiro século, mas nos conecta diretamente com toda a igreja que durante 2000 anos de história foi a igreja que perseverou. Todas as outras igrejas que foram por caminhos diferentes desses aqui sumiram ou se perderam por completo. Não podem mais ser chamadas de igreja. São outras coisas. Mas as igrejas que perseveram, as igrejas clássicas, elas priorizaram isso nas suas vidas. E a minha oração é que esse seja o nosso desejo nessa manhã. Você que é membro dessa igreja local, que você assuma o compromisso de orar por isso. De pedir a Deus que nos permita viver essas marcas pela sua graça e pelo seu poder. Você que, de repente, não é um cristão, se você foi tocado pelo Espírito Santo e entende o privilégio que é fazer parte de uma família como essa, saiba que mediante a fé em Cristo Jesus, mediante o arrependimento dos seus pecados, você pode fazer parte dessa família. Você é aceito, independentemente da sua história, independentemente da sua cor, independentemente da sua nacionalidade, independentemente da sua conta bancária, por meio da fé em Cristo, do arrependimento dos seus pecados, você pode fazer parte dessa família. E você é muito bem-vindo nessa família. Não da Igreja Cristã Nova Vida, mas da família de Jesus, que é materializada aqui pela nossa comunidade também. E eu oro também por aqueles que, porventura, são membros de outra igreja local, que você se esforce. A minha primeira palavra é essa, para ser o cristão que você precisa ser na sua igreja. Na sua igreja. A não ser que Deus tenha dado claramente uma direção para você sair de lá. Mas a primeira palavra que eu dou é: seja o cristão que Deus quer que você seja na sua igreja.
Mas se por acaso você chegou aqui com essa decisão no seu coração de procurar outra comunidade, que você seja bem-vindo a nos conhecer também e a viver isso conosco. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude, que nos faça uma igreja clássica pelo poder do Espírito Santo e pela instrução da palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. A gente vai preparar o nosso coração para a ceia do Senhor.